Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, mas que, olha, parece que foi escrito ontem. É um lamento profundo, um verdadeiro grito contra a maldade e a injustiça. E é um grito que ecoa, sabe? Vamos juntos desvendar a estrutura e a força que ele tem. E tudo começa com essa pergunta, que vem lá do fundo da alma. É o tipo de questão que, poxa, muita gente já deve ter se feito em algum momento difícil, né? Ela já dá o tom de cara um sentimento de abandono, de angústia, que é o ponto de partida de toda essa jornada emocional. E os primeiros versos são exatamente isso, um grito cru, de pura dor. É a voz de quem se sente completamente esquecido, olhando para o mundo e vendo o sofrimento reinar sem controle e se perguntando: cadê o socorro? Mas o fascinante aqui é a progressão da coisa toda. O texto não fica parado no desespero, não. A gente vai acompanhar como a narrativa sai dessa escuridão do lamento e caminha para uma convicção, assim, inabalável na justiça. É uma virada de chave impressionante. Ok, então para entender essa angústia toda, a gente precisa entender de onde ela vem. E é aí que o texto começa a pintar um retrato bem detalhado do opressor, essa figura que ele chama de o ímpio. E aqui fica claro esse contraste, né? De um lado, o ímpio, arrogante, superativo na sua maldade, na sua perseguição. Do outro, o pobre, o vulnerável, que é a vítima dessa caçada sem trégua. São dois mundos que batem de frente. Agora, o que chama atenção aqui é como essa maldade é calculista. Não é algo de impulso, sabe? O texto detalha uma crueldade que é toda planejada. Tem emboscada, tem armadilha, tem rede. É uma violência de predador mesmo, totalmente estratégica. E a coisa não para na agressão física. As palavras também são armas. A boca desse opressor é uma fonte de maldição, de mentira, de ameaça. A violência verbal, o engano, são ferramentas tão importantes para ele quanto a força bruta. Bom, vamos um passo além. O texto não se contenta em só descrever o que o ímpio faz. Ele nos leva para dentro do que ele pensa. Qual é a mentalidade que, afinal de contas, permite uma crueldade desse tamanho? E aqui está a raiz de tudo. Não é um debate filosófico complexo, é um ateísmo prático. Nos planos dele, nas ações do dia a dia, Deus simplesmente não entra na equação. Não existe um poder maior a quem ele precise prestar contas. Simples assim. Essa é a lógica que alimenta a sensação de impunidade. O opressor se convence de que Deus, se é que existe, está distraído ou simplesmente não se importa. É uma crença muito conveniente, né? Dá a ele uma licença para fazer o que quiser sem medo de consequência divina. Então, a palavra-chave aqui é essa altivez. É mais que orgulho. É uma certeza absoluta de que se é intocável, invulnerável. É acreditar que se está acima de qualquer lei, seja dos homens ou divina. E essa citação, nossa, ela resume perfeitamente essa mentalidade. É o auge da autoconfiança arrogante. A pessoa acredita que o seu poder, a sua posição, são para sempre e que a desgraça é algo que só acontece com os outros. Mas é exatamente aqui que a história dá uma guinada espetacular. Depois de descrever com tanto detalhe essa escuridão, a mentalidade do opressor, o tom do texto muda da água para o vinho. Chegamos ao ponto de virada. Que verso poderoso! É uma explosão. O lamento que era passivo vira um comando, uma exigência. Não é mais uma pergunta triste, é um apelo direto, forte, pedindo ação. Esse aqui é o pivô de todo o texto, tanto emocional quanto estrutural. É isso. O autor para de só descrever o problema e começa a exigir uma solução. É a transição da desesperança para a demanda por justiça. A passividade dá lugar à ação. Acabou a lamentação, agora é hora de agir. E essa exigência toda abre o caminho para a parte final. Aquela dúvida, aquela angústia lá do começo, agora são substituídas por uma afirmação de fé na justiça divina que só cresce. Olha só esse contraste direto. O ímpio acredita que Deus esqueceu, que não está vendo. Mas agora o autor rebate com toda certeza. Tu o viste. É uma negação de frente da visão de mundo do opressor. É a afirmação de que nada, absolutamente nada, passa despercebido. O texto então começa a descrever como essa justiça acontece. E não é um passe de mágica, é um processo. Deus vê, a vítima confia, aí Deus ouve, conforta e finalmente age para quebrar o poder do malfeitor. É passo a passo.
E a resolução daquela angústia toda do início se resume a essa declaração final, absoluta. A soberania, o reinado eterno de Deus, essa é a garantia final de que a justiça, no fim das contas, vai prevalecer sobre a maldade passageira do opressor. Mas toda essa jornada, essa afirmação de justiça, aponta para um objetivo, um único e poderoso objetivo. Não é só para acertar as contas, entende? O texto leva a gente para uma conclusão bem mais profunda sobre o porquê de tudo isso. E o objetivo final é este: a restauração. A grande meta é quebrar o ciclo de violência para sempre. É criar um mundo onde a opressão e o terror não tenham mais lugar. O texto termina, então, deixando essa reflexão poderosa no ar. Nos nossos dias, qual é o verdadeiro propósito de buscar justiça?